O céu acima. Como os astros nos contam uma história. Segunda parte, Júpiter e Saturno, por Kátia Vivas. Meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas e eu volto aqui um pouquinho para falar sobre astrologia, sobre como está o céu, né, ao longo desses últimos eventos aí que aconteceram. E a que eventos eu me refiro? Eu tenho notado muito, né? Eu já falei no vídeo passado, isso aqui faz parte de uma série de vídeos que eu estou lançando aqui, para falar um pouquinho sobre esse céu. E eu observei a importância do Quirón nesses processos que a gente está atravessando, né? Quirón está ligado a doenças, né? A curas também, sempre crises de cura, essa coisa toda. E aí, eu queria algumas coisas que eu não tinha falado antes, eu queria trabalhar esses aspectos todos dentro desse mapa, para a gente poder entender um pouco a situação. Viemos já do ano tão difícil como foi o ano de 2020 e parece que as coisas não melhoram muito, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o mapa que aconteceu, né, no momento em que Júpiter e Saturno entram em conjunção no signo de Aquário e os impactos dele no mapa do Brasil, tá? Então esse é o segundo vídeo que a gente está conversando um pouquinho sobre o Quirón nesse processo todo aqui. Bom, no dia 21 de dezembro de 2020, Júpiter e Saturno fizeram uma conjunção lindíssima no céu, né? Às 13 horas e 14 minutos, horário de Brasília, tá? E aí, aonde que eles vão aparecer dentro do mapa, né, o mapa do Brasil? Eu trabalho com o mapa do Brasil, na independência do Brasil, né? Existem pelo menos 2 mapas que eu conheço sobre a independência do Brasil, uma que dá o ascendente, porque o horário da independência do Brasil, do independência ou morte, vamos dizer assim, é um pouco complexo. E existem 2 mapas, né, que são usados. Tem um mapa que tem um ascendente em Aquário e tem um mapa que tem ascendente em Peixes. Existem muitas discussões com relação a isso. Eu basicamente trabalho com um mapa com ascendente em Peixes, que eu acho que o ascendente em Peixes passa um pouco mais do que nós somos enquanto povo, como nós nos mostramos lá fora. É carnaval, religiosidade, né? É essa coisa que combina muito com o nosso Júpiter e Lua também na casa 4 do mapa do Brasil. Dessa facilidade de receber as pessoas e tudo, eu acho que nós somos muito mais piscianos do que aquarianos, na minha concepção aqui, tá? Bom, e aí o que acontece? Júpiter e Saturno, nesse mapa do Brasil, ele vai cair na casa 11, né? E é muito interessante essa colocação aí, por quê? Porque aonde ele vai explodir, aonde ele vai pedir transformações? Por que acontece? Quando a gente fala de Júpiter e Saturno, não é à toa, né? Esses 2 planetas entram em conjunção a cada 20 anos. Embora isso na vida da gente possa representar muita coisa, na vida da humanidade como um todo, 20 anos é um flash, é um piscar, né? Mas eles têm os ciclos, né? Os ciclos da astronomia e da astrologia, eles são interessantes porque eles vão mostrando evoluções dentro desse caminhar, né, na vida, vamos dizer assim. Ele falando da vida em termos de civilização. Quando se falou muito, né, na época de Júpiter e Saturno, eu tenho até vídeo sobre isso também, da importância deles no signo de ar. A gente vem de 200 anos de conjunções de Júpiter e Saturno em signos de terra, desde o século XIX, tudo, que vem mostrando um pouco desse crescimento, da solidificação do próprio capitalismo, tá? Agora, em signos de ar, o ar trabalha um elemento mais aéreo, é um elemento um pouco mais livre, e trabalha as relações, a comunicação, a engenhosidade humana, a mente, tá? As relações que são promovidas nesses processos de Júpiter e Saturno em signos de ar, são sempre relações um pouco mais igualitárias, né, na horizontal e não tão vertical como são nos signos de terra, que tem uma hierarquia mais séria, mais bem dividida, né? E principalmente em Aquário, né, não é a primeira vez que a gente está experimentando essa energia ao longo desse processo, essa energia em signos de ar, de Júpiter e Saturno em conjunção. Aconteceu na década de 80, né, 81, 82 mais ou menos, e ficou por 20 anos ali, no signo de Libra, que também é um signo de ar. E a gente já teve então essa predição do que seria. Depois veio de novo o signo de Touro, né, fechando o ciclo dos planetas de terra, e agora começa realmente o trabalho sério dos signos de ar.
E por que eu digo isso? Porque é Aquário. Aquário é um signo de ar e é um signo muito... Urano rege as tempestades, a eletricidade, é uma energia muito vibrante, muito forte, tá? E normalmente movimentos revolucionários, tá? É claro que a gente muitas vezes associa Urano a esses regimes, né, os regimes mais revolucionários, de romper barreiras, fronteiras. Mas no negativo, Urano também está relacionado ao fascismo, ao nazismo, coisas desse tipo, tá? É muito interessante a gente falar sobre isso também, né? Bom, mas aí no caso, o que eu tenho aqui? Dentro dessa casa 11, essa casa 11 vai estar muito cheia de coisas. Eu tenho Urano, eu tenho Saturno, eu tenho Júpiter, eu tenho Plutão e eu tenho o meio do céu do mapa de Júpiter e Saturno em conjunção em Aquário, dentro também da casa 11 do mapa do Brasil, tá? Vocês estão vendo aí, eu estou colocando o mapa do Brasil, né? Por dentro, né? As cúspides estão por fora, os planetas estão dentro e o mapa, né, de Júpiter e Saturno, né, os planetas estão colocados na parte de fora aí. E o que quer dizer a casa 11? Muitas coisas, principalmente futuro, né, projetos, comunidade, a coletividade como um todo, né? E também o Congresso Nacional. Esses três planetas juntos aí, inclusive Plutão, né, tá falando muito com relação a transformações, a modificações. Ó, deixa o velho para trás, começa o novo, vamos lá, vamos construir um futuro, vamos construir as coisas como a gente quer, né? Chamar essa coletividade a participar disso. As decisões são coletivas, não são mais unânimes, não são mais de um ou de outro e tudo mais. Então tem essa discussão aí. E o meio do céu, né, do mapa relativo a Júpiter e Saturno, a conjunção, também está aí. O que quer dizer o ascendente e o meio do céu, né, no mapa quando a gente coloca dentro do outro? O ascendente é sempre como a gente começa as coisas, a aparência que a gente quer dar, como a gente caminha, como a gente vai. E o meio do céu, ou seja, onde você vai jogar a sua energia para partir, para ir, né, o caminho que você vai fazer, como você vai buscar as coisas que você quer. E o meio do céu vai ser a direção, porque o meio do céu é o ponto mais alto do nosso mapa, né? Então, é onde eu quero chegar, é ali que eu vou trabalhar, é ali que eu vou realmente ter os resultados do que eu quero. Então, o meio do céu, né, do mapa de Júpiter e Saturno, cai justamente também na casa 11, que é a casa disso tudo que eu já falei, principalmente do Congresso Brasileiro. Então, mudanças muito profundas e determinantes vão vir aí, tá? Não vem com endereço, né, gente? Mas é interessante, né? Um outro aspecto com relação a isso, que a gente está assistindo de alguma maneira, o Marte do Brasil, né? O Marte do mapa do Brasil, ele é em Escorpião na casa 9, né? Então, essa questão, né, da importância do doutor, né, daquela coisa toda, que é muito importante para o Brasil, mas também trazendo uma energia assim, da justiça sempre acoplada ao poder marcial, ao poder, né, das Forças Armadas, ao poder dirigente, por aí vai, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho a Vênus, né, que está em Sagitário, lá no meio do céu. Então, as questões relativas à justiça, né? Justiça essa em relação à mulher, em relação a dinheiro, né? Porque vai fazer essa combinação aí com Marte Escorpião também, que é o poder dos bancos e dos financistas, né? É como se estivessem buscando a justiça para fazer novos acordos, né? Ou seja, a gente vai ter que ver que muitos acordos, é como se a gente refundasse, vamos dizer assim, né, a nossa república, com novos acordos, com novas organizações, com novos tipos de direcionamentos para as coisas, de acordos mesmo, novos acordos vão estar acontecendo aí, né? E aí é onde eu quero chegar, né, que é aqui na parte da casa 1 e 2, né, onde eu tenho o encontro do Quirón do céu com o Plutão natal do Brasil. Plutão natal do Brasil é a 0 grau de Áries, né, e Plutão está a 4 de Áries, né, e o ascendente também vai acabar caindo na casa 2 aí, ou seja, transformação dos valores, né. A gente já tem o Quirón
do Brasil, do mapa natal do Brasil, na casa 2, tá? E esse Quirón em Áries na casa 2, eu acho que fala muito sobre a nossa falta de se autovalorizar. O brasileiro, do modo geral, ele tem aquele complexo de vira-lata, né? E ao mesmo tempo, às vezes, é ufanista demais também, né? Às vezes ele também é super bairrista, super hiper alguma coisa, ou seja, seu time de futebol, alguma coisa que dê um sentido de identidade para ele. Então a gente não equilibra muito bem essas emoções. Ou a gente tem um complexo de inferioridade muito grande, ou de superioridade muito alto também, né? E o brasileiro, ele, pela Vênus dele em Leão, lá na casa 6, né? Ele é muito... ele dá como forte, como importante na vida dele a sua vida cotidiana. Tá? Ele gosta de estar na sua casa, no meio das suas coisas. O seu lar é o seu reino, vamos dizer assim. Tá? Então, é uma característica nossa que vai se refletir na Lua e do Júpiter na casa 4. Então, essa afabilidade brasileira está muito relacionada a essa de gostar do dia a dia, do cotidiano. Por mais torturante que ele seja em termos de trabalho, e sempre né, em países tão desiguais como o nosso, na verdade, a nossa casa, a nossa residência, onde a gente vive, é o nosso reino, né? E isso o brasileiro gosta muito, né? Faz muita questão disso daí, tá? E aí, bom, voltamos lá ao Quirón. Quer dizer, então, eu acho que a gente vai ter que passar, né? São sempre momentos muito agressivos. A gente tem assistido isso no Brasil, uma agressividade muito grande, uma necessidade de um querer dominar o outro, né? Eu acho que a gente nunca viu tanta discórdia, tanta animosidade como nos tempos atuais, né? De uns tempos para cá. E isso também tem a ver com com essa conjunção desses dois planetas aí, até do Plutão e do Quirón, né? Mas acontece que o Quirón em Áries, né, e nesse trânsito aí, ele quer transformar essa realidade. Não adianta a gente ficar brigando, a gente ficar discutindo. A questão da violência também do Brasil está muito relacionada a isso, né? Mas a gente, na verdade, vai ter que confrontar são os nossos próprios sentimentos. Né? A gente vai ter que confrontar o nosso íntimo, as nossas fraquezas, assumir isso daí. Eu acho que é a maneira que a gente tem de transformar esse complexo de vira-lata que nós temos em alguma outra coisa, né? Alguma coisa que nos dê uma identidade de verdade. Tá? Uma questão, ainda falei lá no começo, né? Que a gente está com o planeta Urano passando na casa 3, né, onde o Brasil tem o Saturno. Saturno na casa 3 do mapa de um país, a casa 3 fala sobre as relações mais próximas, o comércio, as vias, né, as vias de deslocamento, né, fala também sobre a educação de crianças, as escolas, a educação infantil e de adolescentes. Tá? O que acontece aí? A gente tem um Saturno aí, quer dizer, então a gente tem uma educação deficitária. Na verdade, esse Saturno aí pode estar se referindo lá atrás, antes da própria independência, né, já aos processos que a gente tinha, os jesuítas, a igreja tomando conta desse campo que era a educação. Mas eu não vou dar aula de pedagogia aqui pra gente, tá? É só para dizer que a gente tem uma visão muito emperrada na educação. Tá? Também é assim com a nossa distribuição, né? As nossas estradas, as nossas ruas, as nossas vias, né? Que são sempre tomadas por situações muito difíceis, né? O trafegar, o andar, circular é muito difícil. Urano passando aí, com certeza, mudanças importantes e sérias nisso daí. Boas ou más, vai depender de como a gente vê todo o restante. O que eu queria chamar a atenção aqui, né? É que a casa 3 também fala da imprensa e da liberdade de expressão, né? E Urano passando sobre Saturno, a gente vai ter que trabalhar essa questão de como a gente fala, que também está ligado ao nosso complexozinho ali de vira-lata, dos nossos valores, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nas discussões, quando a gente parte para essa agressividade toda, de autoafirmação, de tentativa de dominar o outro, está muito relacionado a essa questão da gente querer ser ouvido, tá? E entender exatamente o que é a questão, do que é liberdade de expressão, né? A gente tem assistido isso também. Liberdade de expressão é falar qualquer coisa, de qualquer jeito? Não.
né? Liberdade de expressão é você dizer o que o outro tem que falar, porque a gente tem um pouco disso já enquanto brasileiros, né? Ou todo mundo concorda comigo, aí nós temos harmonia, né, etc e tal, ninguém discorda, mesmo que pense diferente, não vou falar porque pega mal, né? Normalmente é um pouco isso que a gente vê, né? E atualmente não, atualmente eu não paro de falar aquilo que eu penso e dane-se você se você está gostando ou não. Então eu acho que é esse equilíbrio, né, que tanto Plutão como o Quiron, né, como o próprio Marte desse mapa, né, da conjunção Júpiter e Saturno, vai tentar trabalhar aqui dentro para a gente, e Urano com Saturno, ou seja, nós temos que aprender a conversar, a colocar os nossos pontos de vista, respeitando dos outros, mas não necessariamente fingindo que estamos concordando. Nós temos que chegar a uma discussão com narrativas, com argumentos sólidos, verdadeiros, tá? Para encontrar, né, nesse diálogo os acordos que precisamos fazer lá em cima. Tá? A sociedade passa por isso, necessita isso. É claro que nesse processo vai ter muito cala-boca aí, né? Agora, esse cala-boca aí é justamente para despertar na gente o que a gente... Não é revolta, né? Eu sei que muitas vezes dá a revolta, mas não é a revolta, não é eu falar o que o outro precisa ouvir, o que eu acho que ele precisa ouvir, e sim, ou não falar nada, né? Mas eu acho que a gente buscar quais são os temas que precisamos discutir, quais são as conversas sérias que precisamos ter. Por quê? Para projetar o Brasil lá na frente, na Casa 11. Qual é o Brasil que nós queremos para todos nós, a nossa coletividade. E nisso o Congresso entra profundamente, tá? Até porque a gente vê hoje o judiciário fazendo todo um trabalho, né, que vai continuar muito firme, mas tentando fazer esse acordo. E tu vê que está no meio do céu, que também é o papel, né, das pessoas que têm comando executivo da nação, seja presidente, governadores, enfim, sempre uma figura de autoridade está marcada ali, né? Então, é uma tentativa de fazer novos acordos. E para esses novos acordos, a gente tem que falar exatamente do que a gente precisa. Porque um Saturno na 3 tem tanto essa questão de repressão, de dificuldade de locomoção, de educação deficitária, como o inverso, né? Como a gente pode ter uma rede escolar extremamente estruturada, né? Os caminhos de ir e vir muito bem organizados, porque Saturno também é isso. Né? A palavra dita com seriedade, né, e confiança, chega de fake news. Então Saturno também tem toda essa mensagem aí. Bom, gente, falei um pouquinho disso aqui. Eu volto num outro vídeo para falar um pouco mais agora sobre o mapa do ano astrológico e da independência do Brasil, tá bom? Até já!